Eu podia usar até Cristão no Brasil, Se você quisesse. se eu quisesse. E Aí o que pegou foi Congregação Cristã, Ministério Jandira. aí Ou não? pegou, assim. pegou. Aí ficou como se eu... Beleza. Então ele faz essa afirmação aqui. Agora eu vou tirar esse vídeo, eu vou pegar o outro vídeo aonde ele faz uma afirmação aos 50 minutos. Quer ver, ó? 50 minutos desse vídeo aqui, ó. Então, presta atenção, ele fala sobre a ação judicial. Ele afirma que ele ganhou a ação, tá? E aí nessa ação dava até o direito dele utilizar o nome da congregação. E ele achou por bem que não vou utilizar. Não vou utilizar. Certo? Então, vamos pegar aqui o trecho certinho aqui, ó, 50 minutos e alguma coisa. Vamos lá. usei, eu vou por congregação no Brasil. Colocamos uma família pensando que era cristã no Brasil. Entrou e quando viu que não era, ela se sentiu muito mal. Aí nós se sentimos mal de enganar as pessoas. Aí nós tiramos o nome. Irmão, se nós ficamos Tá? Olha o que ele falou aqui, ó. Olha o que ele falou. Que uma família foi congregar lá com ele. Samuel Trevisan tá falando aqui, ó. Uma família foi congregar com ele. Quando chegou lá, essa família entendeu que lá não era a congregação cristã no Brasil. E essa família ficou mal. Essa família ficou mal. E aí ele falou, olha o que ele falou aqui sobre enganar. Presta atenção aqui, ó. Olha só. Perde a família. Vamos chegar nesse pegada de morte. Aí teu irmão perdeu a eliminado de ancião, aí o irmão, eles abriram um processo contra o irmão para não usar o nome da CCB. E o irmão ganhou essa causa, no caso, de direito. Não, eles abriram a ação porque quando nós abrimos a sala de oração lá no Jardim Monte Carlo, no Jandira, nós reunimos os anciãos e falamos, vamos colocar que nome? Peraí, eu estou, na época eu estava 56 anos na Cristã no Brasil. Na época meu pai estava com 80 anos na Cristã no Brasil. Eu não vou poder usar o nome que eu sempre usei? Eu vou pôr Cristã no Brasil. Colocamos. Só que naqueles dias veio uma família congregar com nós, pensando que era cristã no Brasil. Entrou e quando viu que não era, ela se sentiu muito mal. Aí nós se sentimos mal de enganar as pessoas. Aí nós tiramos o nome. Irmão, se nós ficamos... Olha o que ele falou. Aí nós nos sentimos mal de ter enganado as pessoas. Foi ele que falou isso aí. Nós nos sentimos mal de ter enganado as pessoas. Entendeu? Olha só, vamos continuar aqui. Um mês com o nome. Mas você tinha esse direito? Você tinha ganhado esse direito na justiça ou não? Não, essa altura não tinha ação, não tinha nada. Quando eles souberam que nós colocamos lá Congregação Cristã no Brasil, eles abriram ação contra nós, para nós tirar o nome. Aí foi para a justiça, a justiça determinou que eu podia usar o nome, eu estou falando, eu tenho documento para vocês verem, tá? Eu tenho documento, tá aqui, está arquivado, a justiça determinou que eu poderia usar o nome, só que nós já tínhamos tirado o nome, nós estamos sempre adiantados. Quando eu estava antes de sair liminar para mim deixar o ministério, eu já tinha saído. Quando eu coloquei o nome, eu tirei o nome antes deles perderem, antes deles entrarem e perderem, que quando eles entraram, eles também continuaram o processo, só que perderam. Perderam em segunda instância. Perderam em primeira e perderam em segunda instância. Eu acho que perderam em primeira. Eu sei que perderam. Mas eu já não estava mais usando o nome. E eu não quero usar o nome. Eu não quero que um irmão entre na nossa igreja enganado. O irmão foi lá na nossa igreja, não foi? Sim. O que está escrito na porta lá, na frente? Congregação Cristã Apostólica, é isso? Isso. É isso, irmão? É isso. Tá certo. Então, tá aqui. Então, olha só. Então, no primeiro trecho, ele relata que após ganhar uma ação, ele abriu mão voluntariamente de usar o nome. Ele falou aí, ó, eles perderam a ação. Para mim, não interessava usar o nome da congregação cristã. Lá no outro trecho que eu coloquei, ele revela que a CCB abriu uma ação contra ele para retirar o nome. O que ele já havia tirado o nome antes do fim do processo para não enganar as pessoas. Abre aspas, eles abriram ação contra nós para nós tirar o nome.
Nós já tínhamos tirado. Então, pode falar, Marcela. Então, veja a família lá que entrou lá e se sentiu enganado. Pode falar. Vamos lá. O Samuel Trevisan, ele quer colocar na cabeça das pessoas que ele sempre andou um passo à frente. Por que que ele anda um passo à frente? Porque ele tem os advogados que vai informando passo a passo para ele e vai dando para ele as orientações, o que é melhor dele fazer, né? Vocês veem que ele confirmou aí sobre a liminar falando que ele tinha que sair do ministério. Por quê? Porque ele entrou com uma liminar para não deixar o ministério. Entendeu? Então, ele falou que saiu da CCB porque Deus revelou para ele. Mas ele não queria sair. Ele entrou até com uma liminar contra a CCB para conseguir se manter no ministério, mas ele perdeu essa liminar. A CCB ganhou a liminar e aí ele já, como ele sabia que a CCB ia ganhar, porque os advogados dele é bom, já adiantou para ele, ó, não vai ser favorável a você. Ele já saiu antes. Ele pegou e saiu antes. Para quê? Para não sair tão com o rabinho entre as pernas. Dizer assim, não, eu me adiantei porque Deus fez eu sentir, Deus me mostrou, enfim. E aí não sair tão por baixo. Quando a CCB entrou contra a igreja dele, por conta do nome, o que acontece? Gente, eu ainda estava na CCB e eu lembro muito bem disso, como se fosse hoje. Muitas famílias estavam indo congregar e estavam se enganando, entrando lá na CCA, achando que era da CCB. Por quê? Era o mesmo nome, era pintada da mesma cor, era o mesmo formato de construção, aquelas igrejas com as janelas assim, compridona, tudo. Era tudo igual. Tudo igual. Os portão pintado de branco, enfim. E aí, essas pessoas que estavam indo congregar lá por engano, quando voltava para a CCB, que o ministério daqui ficava sabendo, ia e tirava a liberdade dessas famílias. Várias famílias perderam a liberdade por entrar na CCA e congregar enganosamente, entendeu? Aí começou a repercutir no meio da Irmandade, né? A questão do Samuel Trevisan estar enganando a Irmandade da CCB. E isso começou a ficar muito feio pro lado dele. E olha, gente, que eu nem era tão... como fala assim, eu não era tão assim na internet. Nessa época, era a época do Orkut. Eu lembro que eles abriram até página lá. E era tudo igual a CCB, não tinha como dizer que não era, entendeu? Você só percebia que não era a CCB quando tinha o andamento do culto. Aí que você ia percebendo que não era a CCB, porque algumas coisas aconteciam de forma diferente. E aí, a congregação, ela entrou em uma ação contra a CCA, né, que agora é CCA, para eles não usarem o nome da CCB. E por que que a igreja da CCB perdeu essa causa? Porque o nome Congregação Cristã no Brasil não era registrado. Não tinha esse registro dessa igreja. Então, a congregação original, ela não tinha domínio do nome. Então, ela perdeu. O Samuel Trevisan, ele poderia usar sim, entendeu? Só que o que acontece? Ele viu que ia ser uma batalha, porque os irmãos da CCB não iam aceitar tão fácil. Eles pegaram até entrar em segunda instância também, perderam também na segunda instância, mas ele ia comprar uma briga gigante, não só com a CCB, com o ministério, mas com a Irmandade. Porque imagine, você congrega anos de uma igreja e essa igreja ter que mudar o nome dela do dia para a noite por causa de um rapaz só, entendeu? Você acha que a Irmandade ia ficar feliz com o Samuel Trevisan? Não, a Irmandade ia achar que o Samuel Trevisan é o próprio Satanás encarnado, entendeu? Então, ele, para não perder os possíveis futuros clientes, ele abriu mão do nome da CCB. Só que para ele poder abrir mão do nome da CCB, Congregação Cristã no Brasil, ele fez um acordo com o Marsola, que o Marsola iria reconduzi-lo ao ministério. O Marsola concordou, porque o Marsola pensou assim, pô, a gente tem que mudar o nome de todos os inários, Bíblia e tudo, e toda a papelada vai dar trabalho. Então,
é mais fácil perdoar esse Zé Ruela aí e ele voltar. Então, o Marsola trouxe, só que assim, o Marsola esqueceu que a decisão não só era dele, era de mais 12, né? Porque nessa época era só os 12 discípulos, né? Não tinha o G20, o G, tantos números lá. Era só os 12. E os outros não concordaram. Inclusive, um desses que não concordou foi o atual presidente da congregação. E por não ter unanimidade ali, né, na decisão, o Marsola deu um pé para trás e não reconduziu o Samuel Trevisan ao ministério, apenas concedeu para ele o perdão tácito do ministério da CCB. E ele não ficou feliz com isso. Ele queria ser reconduzido ao ministério, mesmo já tendo outra igreja aberta no nome dele. Ele queria voltar para o ministério da CCB. Só que aí os outros irmãos não concordaram com o Marsola teve que morder a corda, e aí o Samuel Trevisan falou assim, sabe de uma coisa? Não vou mais. E aí, só que ele já não tinha mais como voltar atrás, porque ele já havia assinado abrindo mão do nome da CCB. Entendeu como é que funcionam as coisas? Gente, não acredite em tudo, busque informações, faça a lição de casa.